O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. Esses votos, como preces, encham nossos corações e nos encharquem da alegria que nos vem garantida da Páscoa do Senhor, Cristo ressuscitado, o vencedor da morte. Daqui desta casa de clemência e bondade, a casa da Mãe da Piedade, a padroeira do nosso estado de Minas Gerais, vivemos esta experiência bonita de celebrarmos hoje, neste segundo domingo da Páscoa, uma marca importante para o caminho da nossa fé, da nossa espiritualidade, da nossa missão como igreja no coração do nosso mundo. Celebramos hoje a festa instituída por São João Paulo II, o Domingo da Divina Misericórdia. Uma marca para fecundar e nos fazer compreender que o nosso caminho é um caminho missionário marcado pela força da misericórdia ou do amor misericordioso de nosso Deus. E a nossa igreja é chamada, portanto, hoje, especialmente neste tempo, a crescer na sua consciência missionária que está no coração do mundo, para ser um efetivo sinal da misericórdia de Deus,
neste mundo nosso, fragilizado, de feridas expostas, com dificuldades grandes, vivendo preso de muitas crises sanitária, política, econômica, cultural e religiosa também. A nossa igreja no coração deste mundo ferido, que é o nosso mundo, ferido porque estamos também todos feridos, particularmente feridos pelo pecado. A nossa igreja está no coração do mundo para prestar um serviço essencial. O serviço essencial que a igreja presta nasce há 2000 anos atrás da consciência bonita do envio missionário que o Senhor Jesus lhe faz. A nossa igreja sabe que o seu serviço é essencial, insubstituível, porque é o anúncio do amor misericordioso de nosso Deus, sem o qual o mundo perde o rumo, não damos conta, ninguém de nós consegue viver. Se vivemos, vivemos aos pedaços. E se caminhamos, caminhamos trôpegos, sem chegar aonde precisamos. A consciência do serviço missionário que a igreja presta no coração do mundo como serviço essencial está na nascente da sua consciência missionária e do seu envio missionário. Quando escutamos hoje o Senhor Jesus, no Evangelho narrado por João, dizer aos discípulos, depois sobre ele sopra, dizendo: recebei o Espírito Santo, como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Senhor está exatamente dizendo que a igreja é uma igreja de portas abertas, sem medo, corajosamente, fazendo valer a vida em primeiro lugar. Fazendo valer a vida em primeiro lugar em todas as suas etapas, desde a primeira na concepção até a última no declínio com a morte natural. Mostrando a nós cristãos que vivemos fielmente a nossa fé quando cuidamos da vida inteira, numa labuta muito maior do que apenas cuidar de um pedaço, de algumas coisas. Essa é a nossa grande tarefa. E essa tarefa de receber o Espírito Santo é a tarefa de ser, pois Ele é o Consolador, de ser uma igreja da consolação, da misericórdia no coração do mundo, não como fraqueza, mas como unção. Por isso experimentamos hoje o desafio enorme num tempo difícil como o nosso, em que precisamos, mais do que discutir a essencialidade do serviço da igreja, é que as nossas autoridades todas tomem providências para a vida, pela vida, para promovê-la. Porque nós, como igreja, bem sabemos que o serviço que ela presta é essencial. A festa hoje da Divina Misericórdia estampa para nós essa consciência. Por misericórdia nós promovemos a vida, porque o nosso Deus da vida é o Deus da misericórdia. Misericordiosamente nos debruçamos sobre os pobres e sofredores. Por isso a nossa igreja em todo o Brasil, no dia de hoje, relança como segunda fase a campanha emergencial É Tempo de Cuidar, porque cresceu o número de empobrecidos, de gente na rua, de gente passando fome, chamando-nos à misericórdia, de gente sem rumo, de gente na solidão, precisada de uma palavra que devolva de novo a alegria e a unção da esperança. A nossa igreja, ao celebrar hoje, neste segundo domingo da Páscoa, a festa da Divina Misericórdia, olhando a Mãe da Misericórdia, a Senhora da Piedade, é chamada a renovar esta coragem, de fazer tudo com responsabilidade, respeitando o princípio, a vida em primeiro lugar, em sintonia e cooperação com aqueles que são os construtores da sociedade
e com os segmentos e instituições sérias que trabalham pela vida. Portanto, sem deixar absolutamente nada e corajosamente oferecer a misericórdia de Deus. Chegando de muitos modos, fazendo da nossa casa este lugar, mas também das nossas igrejas de portas abertas, corajosamente. Porque, irmãos e irmãs, somos precisados, e a palavra de Deus hoje nos indica de uma experiência profunda para nos curar da soberba de Tomé, da rigidez que muitas vezes toma conta do nosso coração, curar-nos das indiferenças, curar-nos dos dogmatismos que polarizam, curar-nos de atitudes que não nos permitem ver com mais nitidez qual é o verdadeiro rumo e às vezes escolhemos modos inadequados. A figura de Tomé é central para aprendermos qual é a indicação profunda que o Senhor nos faz. Ele estava ausente daquele recinto marcado pelo medo, de portas fechadas. O Senhor se colocou no meio daqueles discípulos que ali estavam, embora amedrontados, correndo o risco de se acovardarem. O Senhor se põe no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Uma alegria grande tomou conta do coração deles, porque eles viram o Senhor, para dizer exatamente que a nossa experiência tem uma fonte insubstituível, a experiência de buscar ver o Senhor, para nascer em nós esta alegria deste tempo pascal, que não é um sentimento qualquer, nem muito menos uma sensação passageira, mas é uma convicção de amor, que nos fortalece, que nos dá tenacidade, que não nos deixa desistir e perseverar sempre no bem, de ter clarividência sábia, para dizer uma palavra que abre caminhos, clarividência sábia para ter soluções para problemas e, sobretudo, uma profecia corajosa para ajudar o mundo a sair da sua pequenez, da mesquinhez humana que toma conta do coração de nós todos muito facilmente. Tomé transformou a sua vida. Transformou a sua vida quando viu este mesmo Senhor que 8 dias depois se coloca no meio deles e lhes diz de novo: a paz esteja convosco. Ele diz o que nós temos que proclamar: meu Senhor e meu Deus. Não da boca para fora, como dizemos popularmente, mas com uma convicção que tocou e encharcou o coração limpamente de estreitezas, ajuda a ter coragem de ser generoso e, sobretudo, produz uma sabedoria que tem faltado entre nós para sabermos o que é que devemos dizer. É preciso ir ou permanecer? É preciso ajoelhar-se ou caminhar? É preciso contemplar ou dizer? É preciso escutar ou proclamar? É desta sabedoria de que precisamos para consertar a nossa vida descompassada, pessoal, familiar, de sociedade, de mundo e também na própria igreja. Quando nós vemos a narrativa dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, contando que entre os discípulos não havia necessitados entre eles, porque colocavam tudo em comum, reporta-nos a uma lógica que a nossa cabeça não dá conta, que as contas que fazemos não atingem, mas que é a solidariedade nascida da misericórdia. E uma misericórdia que não é pena, que não é um sentimento simples qualquer de compaixão, para com o outro muitas vezes considerado como menor,
ou como mais fraco do que eu, mas é nascido deste encantamento que tomou conta de Tomé. E ele professou: meu Senhor e meu Deus. O serviço essencial da nossa igreja tem uma raiz que não se esgota em nenhum decreto, em nenhuma lei, porque é a lei do amor. E a lei do amor é a lei maior, que gera bom senso, que gera coragem, que gera o discernimento, que não está escrito e colocado em números, mas que está escrito exatamente nesta sabedoria do amor, que se chama misericórdia. Amados e amadas de Deus, essa é a nossa fé. E nós só seremos bem-aventurados, como Jesus disse a Tomé: bem-aventurados são os que não viram e acreditaram. Nós somos chamados a derramar esta experiência importante e bonita em nós mesmos, para nos transformar e nos colocar de pé, na nossa casa, na igreja e no mundo, para um novo tempo. Um tempo novo que nós estamos urgentemente dele precisados, e que não virá sem a lição da misericórdia, que é a sabedoria do amor. Essa é a nossa fé, que temos que proclamá-la, nos congregando, respeitando a vida, fazendo das nossas igrejas templos, lugares de portas abertas, derramando sobre o mundo uma nova lógica, a lógica do amor misericordioso de nosso Deus. Essa é a nossa tarefa, esse é o serviço essencial que a igreja é chamada a prestar, sem se esconder, sem medo, cuidadosa, no tempo de sempre e cada vez mais cuidar da vida. Estamos desafiados não apenas a dizer isso ou aquilo, a fazer desse ou daquele modo. Precisamos ser uma presença profética e misericordiosa no coração do mundo, ajudando governantes, líderes, ajudando segmentos da sociedade a compreender numa outra pauta, que é a pauta da misericórdia. Essa é a nossa tarefa. Vamos vivê-la com coragem, com alegria. Uma alegria que encharca, uma alegria que produz esta sabedoria que nos faz corajosos, esta alegria que nos mantém simples de coração, amorosos, respeitosos com a dignidade de toda pessoa. E este é o selo da autenticidade de ser cristão. Esta é a comprovação da verdadeira ortodoxia e da fidelidade à doutrina, que é mais do que fidelidade conceitual. É uma fidelidade no gesto, na palavra que se diz, na alegria que se devolve, na coragem de partilhar o que se tem, na sensibilidade de ir ao encontro do outro. E nesta sabedoria indispensável para nós todos, de encontrarmos um novo rumo, de acelerarmos aquilo que precisa ser feito para superarmos esta pandemia e as outras pandemias da fome, a pandemia da miséria, a pandemia da violência, a pandemia do descaso, a pandemia das polarizações vergonhosas que não podem estar dentro da nossa igreja, porque a nossa igreja tem uma missão dada pelo Senhor. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebei o Espírito Santo. Vamos, irmãos e irmãs, com esta convicção, multiplicando cada dia e cada vez mais em nós uma experiência autêntica e bonita de fé, que é a nossa força maior. Vamos continuar a nossa missão e sermos uma igreja que protagoniza no coração do mundo um novo tempo, com a sabedoria do amor, a misericórdia de Deus. Abramos o coração nosso, o coração de nossa casa, o coração de nossa vida, o coração da igreja, e abramos com todo esforço e coragem missionária o coração do mundo, para que a misericórdia de Deus seja a nova lógica, banhando tantas outras lógicas para um tempo novo, superando a crise sanitária, a crise econômica, a crise política e a crise cultural que se abatem sobre nós.
estamos juntos neste caminho com Ele, que nos infunde uma coragem misericordiosa. Deixemos-nos por ela banhar, para que um novo tempo, como a natureza nos mostra na sua beleza, um novo tempo surja dentro de nós e no meio de nós, pela força da sabedoria, do amor, a misericórdia de nosso Deus, cravada e como fonte inesgotável na cruz de Cristo e na força bonita da sua vitória sobre a morte, a sua ressurreição. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,